Pronto, estou upando já no YouTube o vídeo. Estou agora ensandecido. Estou na hype. Acho que o vídeo de hoje vai ser a experiência mais próxima que eu tenho de como era a nossa aula presencial, porque a aula presencial, não sei por que fizeram isso, mas eram 2 vezes por semana. Você que não é meu matriculado, não acompanha a Álgebra 2, mas, sei lá, que motivo você está assistindo esse negócio. Eram 2 aulas por semana, mas eram aulas de 3 horas. Pense aí você, 3 horas. Então, é aquela coisa que dá para você falar muita coisa, mas você cansa também, mas você fica com aquela adrenalina. E aí, nesse vídeo, eu estou tendo tempo de... Hoje, eu estou expondo todas as ideias de uma vez, assim. Aí, eu não fica quebradinho. Eu prefiro... Mas, assim, 3 horas de vídeo, pô, é sacanagem. Mas, enfim, é o mais próximo do que seria a realidade diária minha. Diária não, mas 2 vezes por semana de dar aula dessa disciplina aqui na UFES, tá? Não que esteja reclamando, eu gosto de tempo para expor as ideias, mas certamente é uma coisa onerosa para a mente da pessoa, enfim. Mas enfim, deixa eu ficar tão pequeno, lembrei do Bregonce agora, tão pequeno quanto Siqueira, tá? Então vamos lá para o Teorema de Gauss. De novo, eu não vou fazer todos os detalhes exatamente, mas eu vou dar umas ideias do que acontece e por que acontece. Tá? Então, Teorema Gauss. Tá? Um pedaço. Tudo aqui é meio que Gauss, mas claro, é importante frisar que Gauss não escrevia com essas notações. Gauss não chegou a trabalhar com um domínio arbitrário, não chegou a trabalhar com um corpo qualquer. Essas são noções mais modernas, tá? Que não estavam disponíveis na época, tá? A definição de anel que a gente trabalha hoje, ela é bem mais moderna. Tá? Não vou precisar aqui quando foi, mas seja um DFU, e aqui vai aparecer a coisa que eu pulei, e K, o seu corpo de frações. Eu vou enunciar primeiro, e aí eu explico o que é o corpo de frações. Mas a construção dele eu não vou fazer hoje, por isso que eu consegui dar conta de fazer esse negócio hoje. Eu já vou explicar, mas primeiro eu vou enunciar. Tá? Então, primeiro, se F pertence a K de X, tá? Ele mora no anel de polinômios cujos coeficientes estão no corpo de frações. E esse F é diferente do polinômio nulo. Então existem C pertencentes a K e F estrela pertencente a DX com SF estrela primitivo tais que F é igual a esse C vezes F estrela, tá? E não só isso, mas antes de eu falar o não só isso, eu lembrei que é muita coisa e eu estou gravando enquanto falo, então vou pausar e vou terminar de escrever e depois eu despauso. Até daqui a... Voltei. Então, só ver o enunciado com calma aí, ó.
Mas antes de vê-lo, eu vou falar o que é esse corpo de frações aqui, tá bom? Entender o que é o corpo de frações não é complicado. O que às vezes toma algum tempo é provar que ele sempre existe, tá? Mas não é tão asqueroso, tá? Não é uma coisa asquerosa de fazer. Mas K é o corpo de dizer que K. Então, há outras formulações equivalentes, mas dizer que K é corpo de frações de D significa você dizer que os elementos essencialmente isso significa dizer que os elementos de K, então, duas coisas, significa que, deixa eu pausar de novo para não perder tempo, isso aqui, ó. Então, o D, ele está contido no K como subanel, então o 0 do D é o 0 do K, o 1 do D é o 1 do K, somar em D é a mesma coisa que você pegar esses carinhas que estão em D e somar em K, subtrair também, multiplicar também. Então, ele é um subanel do K. Só que não só isso. Além do K ser, o D ser só um domínio e o K ser um corpo, a gente tem essa afirmação aqui, ó. Todo elemento de K, você pega um elemento qualquer do K, você consegue escrever ele como sendo algum alfa do D vezes beta menos 1, onde beta está em D é diferente de zero. Tá? Então, nota que por esse beta estar em D, pode ser que em D não exista o inverso multiplicativo beta menos 1. Mas como D está contido em K, K é corpo e beta é diferente de zero, certamente esse beta menos 1 existe e mora em K. Está aqui. E é isso, é o que a gente, em geral, denota assim, ó, alfa dividido por beta. Tá? Então, a gente está falando que todos os elementos do K são frações. Tá? Por que eu estava com tanto receio desse negócio? Você entender o que é isso, dessa forma assim, mais concreta, com elementos e bonitinho, é ok você entender, mas por que um domínio sempre tem um corpo de frações? E por que eu falei o corpo de frações aqui? Né? Será que ele não poderia ter 2 corpos de frações? Será que ele não poderia ter 1 milhão, infinitos corpos de frações? Então, de fato, um mesmo domínio pode ter quantos corpos de frações você quiser. Só que todos eles serão isomorfos. Tá? E são coisas que ficam mais evidentes quando você constrói. Mesmo você fazendo com uma construção, chega um momento onde você prova uma propriedade universal que garante para você essa unicidade do corpo de frações de um domínio no reino dos anéis. Então, eles serão únicos, esse corpo de frações existe. Não precisa ser único, mas é único a menos de isomorfismo. Então, se você pega um outro corpo, se você construiu de outro jeito, vai ter um isomorfismo entre o jeito que você construiu e o jeito que eu construí. Tá? Só para dar um spoiler, tá? Eu provavelmente em algum momento eu grave um vídeo sobre isso. Quando voltarem as aulas presenciais, eu pretendo falar sobre isso. Mas esse K eu faço assim, ó. Só um spoiler. Eu pego o D. Meu áudio está saindo? Tá. Aliás, eu nem vou fazer com o D. Eu vou fazer um spoiler barra exemplo. Que é o corpo de frações dos inteiros. Tá? Se a gente pega essa definição que eu dei aqui, meio
esdrúxula, mas se a gente troca D por Z, a gente já sabe que Z existe, a gente já assume que Q existe, a gente vê que Q satisfaz essa definição aqui. Portanto, Q é o corpo de frações de Z. Mas aí, então, vai ser isso aqui, ó. Pega o Z de x, zzinho, com Z diferente de 0, e quociento pelo ideal gerado por todos os caras da forma Z vezes xz menos 1 com Z diferente de 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Z de x, Z com Z diferente de 0, é o jeito que eu usei para denotar o que a gente obtém quando a gente coloca, olha, o anel de polinômios com coeficientes em zão nos inteiros, só que agora, para cada número inteiro diferente de 0, eu coloco uma indeterminada. Então, não vai ser só zx, zxy, zxyz. Não. Vão ter infinitas indeterminadas aqui. Tantas indeterminadas quanto números inteiros diferentes de 0. Tá? Por isso que eu coloquei esse índice aqui para indexar a indeterminada. Tá? Um cara que mora aqui não é um polinômio que tem infinitas indeterminadas, mas é um polinômio que tem finitas indeterminadas, e essas finitas indeterminadas podem ser qualquer uma dessas. Tá? Então, no fundo, é como se a gente fizesse isso aqui. Ó. No fundo, é como se esse anel de polinômios em infinitas indeterminadas, z diferente de 0, no fundo, a gente pode pensar como sendo a união de todos os z x0 até xn, anéis de, aliás, z de x, como eu escrevo aqui? X0, xzn, onde n pertence aos naturais e z0 até zn pertencem a z menos 0. Opa, o menos é o contrário. Tá? Então, você pega todos os anéis de polinômios cujos as indeterminadas estão indexadas em infinitos números inteiros diferentes de 0. Tá? Uno todos eles e vou ter esse negócio aqui. Então, no fundo, o que a gente fez foi, filosoficamente, eu tenho o anel dos inteiros e eu sei que nos inteiros tem elementos que não têm inversos multiplicativos. Por exemplo, o 2 não tem inverso multiplicativo. Então, eu vou e enfio uma variável nova que eu vou chamar de x2 aqui nesse anel aqui de... Então, agora existe um candidato a ser inverso multiplicativo do 2. Claro que ele ainda não é, tá? Porque 2 vezes x2 não é 0 no anel de polinômios. Só que aí o que a gente faz? A gente quocienta pelo menor ideal que tem esses caras gerado por esses polinômios. Nesse anel quociente, quando a gente faz z, xz menos 1 e barra isso aqui vai ser igual a 0 nesse anel quociente. Mas isso significa que z vezes xz barra barra é igual a 1 barra. Tá? Em particular, para esse 2 que eu peguei, quando eu fizer o 2 barra, isso vezes essa indeterminada aqui vai ser o 1 barra. Então, nesse quociente, o quociente desse elemento se comporta como inverso multiplicativo desse cara. Tá? Por isso que vai ser essa construção. Claro, eu estou aqui falando, sei lá, um século sobre isso,
Mas isso não é exatamente a construção, eu só vomitei ela para vocês. O que eu pretendo fazer um dia é fazer um vídeo explicando as motivações com mais calma, começar, em vez de já inverter todo mundo, inverter só um cara. Só pega um anel de 2 invertível, sabe? Umas coisas assim. Fazer com bastante calma. Porque é o jeito mais honesto de construir o corpo de frações, ou mais geralmente a localização de um anel, tá? Porque o outro jeito que as pessoas fariam, por exemplo, seria fazer isso aqui, ó. Ia pegar Z. Ué, o que eu fiz? Seria pegar Z menos 0, cartesiano Z, o outro jeito que a pessoa construiria aqui, tá? Pega esse produto cartesiano, é um conjunto, tá? Aí bota uma relação de equivalência aqui, que diz quando que, aliás, é ao contrário, né? Não faz diferença, claro que não faz diferença, mas fica mais razoável assim. Z cartesiano Z menos 0, o pessoal gosta de fazer assim. Pega o conjunto desses pares, que são da forma AB, e aí bota uma relação de equivalência para dizer quando que AB vai ser igual a CD. E aí vai ser, a relação de equivalência vai ser quando A vezes D for igual a B vezes C, que é a da regra de 3. Tá? Que a gente, e aí meio que, aí você primeiro prova que isso é uma relação de equivalência. Tá? Você prova, faz, e essa relação de equivalência saiu porque você quis, você teve uma intuição que ela deveria ser assim, tá? Até que aqui nesse caso é aceitável, mas quando você está em casos mais gerais, ela é tirada magicamente do bolso, eu nunca entendi o porquê. Aí você prova, constrói a relação de equivalência. Aí tá, isso aqui vai ter uma relação de equivalência. E você vai bota uma estrutura de anel nessa coisa. Então você vai botar, definir uma multiplicação e definir um produto. Só isso? Não. Isso é um quociente que veio artificialmente para você. Você não tirou esse quociente como uma propriedade universal de morfismos, de coisas algébricas. Então você tem que mostrar no braço que está bem definido. E você mostra que a multiplicação está bem definida, que a adição está bem definida. Aí você vai provar as distributividades todas, provar que é um anel. Só nisso, cara, você vai terminar e falar, caramba, odeio esse negócio. Aqui é um pouco mais abstrata a construção, mas você não perde tempo fazendo continha à toa. Esse é o legal, eu diria. Mas enfim, pretendo fazer um vídeo um dia sobre isso. Já falei demais nesse vídeo sobre corpo de frações. O que a gente vai precisar saber é que um corpo de frações de um domínio é um corpo que contém D como subanel e no qual todo elemento se escreve dessa forma. Se a gente souber disso, é o que a gente precisa para dar conta desse teorema. E aí esse teorema, deixa eu ampliar ele na outra lousa, agora que a gente já entendeu a primeira linha do enunciado. Ampliando, não perdeu definição, Chornow é um lindo. Então, ó, o que ele diz é o seguinte, agora que a gente já sabe o que é o corpo de frações. Se a gente pega um polinômio f, que está no corpo de frações, que está no anel de polinômios, com coeficientes em k, no corpo de frações de d, e esse f é diferente de zero, então a gente consegue descascar os coeficientes todos num C, de modo a obter um f que esteja em D de x, tal que esse f estrela seja primitivo. Tá? Isso vai ficar claro com a demonstração dessa parte. De modo que o f seja igual a c vezes f estrela. Além disso, se a gente pega esse mesmo f e escreve porventura como sendo d vezes g, onde esse d faz o papel do c.
e esse G faz o papel do F estrela, se a gente conseguir uma outra decomposição para o mesmo F, então é porque esse D não é tão diferente assim do C. E o F e o G não é tão diferente assim do F estrela. Por quê? Porque a gente vai conseguir mostrar que nesse caso tem que existir um elemento V que mora no domínio, tá? Esse V ele é invertível no domínio, e quando você olha o D, que você pegou como sendo um outro candidato de decomposição, a única diferença dele para o Czinho, que a gente já tinha encontrado, é multiplicar por esse elemento invertível. Então não é tão diferente assim. Nota que se, por exemplo, eu estou lendo essa afirmação num domínio, se ela fosse em Z, isso aqui ia estar dizendo que, a menos de sinal, esse C que a gente encontrou aqui é único, porque a gente ia estar multiplicando por um invertível de Z. Mas os únicos invertíveis de Z são 1 e menos 1. Então a gente está falando que, essencialmente, não tem muita coisa para fazer aqui diferente. Ou você encontra o C do jeito que a gente vai mostrar, ou você encontrou um outro, e a única diferença dele é multiplicar por um invertível. No caso de Z, é multiplicar, trocar o sinal. Então, a diferença é irrelevante. E, da mesma forma, o G que esse outro candidato que você pegou, ele difere do polinômio primitivo que a gente tinha pegado, com coeficientes todos em D. Ele difere apenas pelo inverso multiplicativo desse Vzinho que a gente encontrou. No caso dos inteiros, esse V menos 1 é o próprio V. Tá? Aí esse negócio técnico, que no final nem vai ser tão técnico assim, pelo menos a ideia geral dele não é tão técnica, eu não vou fazer com todos os detalhes, né? A gente vai usar isso para mostrar que se aqui a gente pegou o F em K, se a gente começa pegando o F em D de X, então antes os coeficientes do polinômio que a gente estava pegando os coeficientes eram frações de elementos do D. Agora não, pega um polinômio cujos coeficientes são elementos do D, nada de frações, nada de frações. Então pega um polinômio em D de X. Se esse polinômio é irredutível em dx, então quando você olha ele em kx, tá? Porque quando a gente está, como o D está contido em K, a gente sempre pode pegar um Dzinho e olhar ele como sendo D sobre 1. Tá? Então, eu posso pegar um polinômio que mora em F, um polinômio F que mora em dx, e olhar ele como sendo um polinômio que mora em Kx, né? Se eu estava com ele assim, alfa j xj, eu olho ele assim, ó, alfa j sobre 1, pronto. Isso agora é um polinômio que mora em Kx. Beleza. Quando a gente pegar, então, um f que mora em dx, que é irredutível, e olhar ele em K de x ele também será irredutível. Então, a irredutibilidade sobe. Tá? Aqui o que a gente vai fazer? Como K de x é um domínio de ideais principais, esse f irredutível aqui, ele vai ser primo aqui dentro. Aí a gente vai usar o fato dele ser primo nesse cara maior para mostrar que ele é primo. Oh, caramba, aqui eu escrevi errado. Aquela parte era óbvia, não valia. Mas, então, ele vai ser primo. Aliás, eu escrevi certo no texto? Estou preocupado agora. No texto eu escrevi certo. Então, isso aqui vai garantir para a gente que esse f ele é primo em Kx. E aí a gente vai usar isso para mostrar que ele vai ser primo em dx. Portanto, provando que se f é irredutível, então f é primo. E lembre-se que essa era a primeira parte do que a gente queria provar do Teorema de Gauss. Então, isso aqui era o antigo item A
do vídeo anterior, no qual eu enunciei os passos que a gente faria. Tá? Então vamos lá, não é a coisa mais horrível do mundo, mas eu vou fazer com calma, tá? Então vamos provar a primeira parte, tá? Ela tá com as justificativas no texto um pouco mais elaboradas do que eu vou fazer aqui. Aqui é só para passar a ideia, tá? Mas aí eu recomendo acompanhar no texto das notas de aula para ver uma demonstração mais rigorosa. Né? Você pega, então, vamos lembrar do enunciado, né? A gente pegou um f em kx diferente de zero. Aqui está o meu f em kx. Ó. Então, é alfa 0 dividido por beta 0, alfa 1 dividido por beta 1, alfa n dividido por beta n. Tá? Onde, em particular, esse alfa n aqui é diferente de zero. Tá? Pensando aqui no f como tendo grau n. Tudo bem? Ou se eu estava sem falar isso, tudo bem. Voltei a falar, tudo bem. Então, o que a gente quer encontrar é um elemento em K. Então, a gente quer encontrar uma fração que a gente consegue descascar esse polinômio que mora em K de x como sendo essa fração vezes um polinômio em dx, tal que os coeficientes desse cara aqui são todos, eles não têm fatores em comum. A verdade é essa. Então, ó, o que a gente faria se a gente estivesse fazendo isso com um polinômio de verdade? Primeiro, a gente ia pegar esse beta 0 aqui. Ó. A gente ia pegar esse beta 0, beta 1, até beta n. A gente ia pegar o produto de todo mundo. Tá? A gente descasca esse negócio. O que a gente faz? Quando a gente pega esse produto e multiplica agora... Lembra que tem aquele negócio de você multiplicar embaixo e sair dividindo uma galera toda? Fazer uma borboletinha, um negócio idiota lá, um desenho escroto. Então, você pega o produto de todos esses denominadores, xinga ele de beta, tá? Agora, a gente vai chamar de f0, digamos um polinômio parcial, que é o produto desse beta por f. E eu afirmo para vocês que esse beta por f pertence a dx. Ou seja, isso aqui é um jeito de dizer que todos os coeficientes que vão aparecer aqui moram em D. Por que isso? Ó, veja que quando você fizer beta vezes f, vai ser beta vezes esse negócio todo. Em particular, o beta tem esse beta 0 aqui. Então, vai cancelar beta 0 com beta 0 e vai ficar, nota que beta f é igual a alfa 0 vezes beta 1 tarará, até beta n. Porque o beta 0 que estava dividindo, que fazia com que esse coeficiente não morasse em D, mas morasse em K, foi cortado. Então, isso aqui está tudo em D. É um produto de coisas em D. Prossegue agora. Quando a gente fizer o beta vezes alfa 1 x dividido por beta 1, o beta 1 vai cortar com beta 1 e aí o que vai ficar é alfa 1, beta 0, beta 2. Por que o beta 1 não apareceu? Porque ele cortou com beta 1 dividido por beta 1 é 1, até beta n, x elevado a 2. E assim sucessivamente, isso mostra para a gente que quando a gente pega esse polinômio f e multiplica por esse beta, essa coisa mora em D de x. Os coeficientes todos estão em D. Aí, o que acontece agora, né? A gente, esses coeficientes todos aqui, ó, tem vários que têm fatores em comum. E a gente queria fazer, descascar um cara tal que o polinômio que aparecesse não tivesse nenhum fator comum entre si. Então, o que a gente faz? A gente literalmente pega de todos esses coeficientes loucos aqui, ó, a gente descasca o maior divisor comum possível. Então, a gente explicitamente pega o máximo divisor comum, o conteúdo desse polinômio aqui. Então,
Isso aqui são várias desgracinhas. E todas elas têm vários múltiplos, vários divisores, de várias formas. A gente pega o máximo divisor comum de todos os coeficientes que apareceram. Chama isso aqui de alfa. Então, esse alfa é alguém que divide esse primeiro negócio que apareceu, ele divide o próximo, divide o próximo, ele divide todos eles. Então, é claro que a gente vai conseguir escrever esse beta f, a gente consegue escrever assim, ó, vai ser alfa vezes algum polinômio h, onde esse polinômio h ele é primitivo. Tá? Essa parte aqui que ela é fácil de entender, mas meio ruim de escrever a prova, mas a prova está escrita no texto bonitinho, com um leminha lá que eu fiz. Então, a partir do momento que você descascou esse alfa de todos os coeficientes aqui, você fez isso de modo a pegar o maior divisor possível, o que sobra de coeficiente em cada um desses caras, digamos assim, esse cara é alfa vezes alguma coisa. Esse outro é alfa vezes outra coisa. Esse é alguma coisa que apareceu aqui, ó. Isso aqui é um alfa vezes gama 0. Esse outro aqui é um alfa vezes gama 1. Gama 0 e gama 1 não podem ter fatores irredutíveis em comum. Porque se eles digamos que só tivesse esses dois caras aqui, o grau fosse 2. Se esse gama 0 e esse gama 1 tivessem algum fator em comum, então esse fator em comum teria entrado na definição do alfa. E aí esse alfa não seria o máximo divisor comum. O máximo divisor comum seria o alfa vezes esse outro fator. Tá? Então, como a gente pegou o alfa como sendo o máximo divisor comum dos coeficientes, os coeficientes que sobram, tipo, que quando você faz a divisão do coeficiente original pelo máximo divisor comum, quando você faz essa comparação com todos, esse polinômio que sobra ele tem que ser primitivo. Mas esse polinômio que sobra é primitivo, ele é o quê? Ele é você pegar o alfa e dividir. Tá? Só que é aquela coisa. Então, isso aqui é o que a gente escreveu aqui. Ó. Esse 1 sobre alfa vezes f0, quem era f0? Era o beta f. Então, tudo que a gente fez foi pegar... Como que eu adivinhei que era 1 sobre alfa? Porque eu sabia que beta f é igual ao seu conteúdo vezes um polinômio que é primitivo. Então, quando eu passo o alfa dividindo, eu tenho meu candidato a polinômio primitivo, que aqui a gente chamou de f estrela. Tá? Porque esse beta f é o f0. Tá? Então, por isso que ele vai ser primitivo. E nota como é importante a gente estar no corpo de frações. Porque esse alfa, eu não sei se ele é invertível em D. Mas eu sei que ele é invertível em K. Porque o polinômio a gente pegou ele sendo diferente de zero. Tá? Então esse cara ele tem que ser diferente de zero. Algum desses coeficientes aqui que aparece é diferente de zero e, portanto, o MDC vai ser diferente de zero. E aí a gente pode passar dividindo. Então essa divisão, ela de fato ocorre em K. Então vamos ver. O F, o que a gente queria? A gente queria C e F estrela de modo que o F fosse igual a C vezes F estrela. Tudo bem? Então aqui, ó, é claro que se eu multiplicar o F por beta e depois dividir, eu não alterei nada. E se agora eu multiplicar por alfa aqui e depois dividir por alfa, eu também não alterei nada. Só que beta vezes alfa, então repito aqui, é o F0.
E aqui está multiplicando por 1 sobre alfa. Agora, 1 sobre alfa vezes F0 é o F estrela. Então, o meu candidato a coeficiente C vai ser esse alfa sobre beta aqui. Tá? Então, assim você faz a construção, a mostrar que existe. Agora, aquela outra parte, essa outra parte aqui, se o F é igual a um D de G, com D em K e G pertencente a Dx primitivo, então você consegue encontrar um elemento invertível que mora em D, tal que o D é múltiplo do C original por esse V, e o G é múltiplo do F estrela pelo V menos 1. Essa parte eu não vou fazer, não porque ela é difícil, mas porque ela é enroladinha. Tá? Só para vocês verem aqui, ó. Ela é isso. Não é complicado, tá? É um parágrafozinho, tá? Mas eu não acho que compensa o tempo desse vídeo, que já está grande, para isso. Então eu acho razoável a gente aceitar essa parte aqui, tá? E aí depois ver no texto o porquê, tá? E claro, uma aula ao vivo, aliás, eu nem tenho certeza se numa aula ao vivo eu provaria isso. Eu acho que eu deixaria para vocês pensarem. Ainda mais porque está escrito no texto. Boa, lê no texto, e aí se tiver dificuldade, aí sim a gente discute com calma essa parte. Tá? Pois bem, o vídeo agora está com 36 minutos. Estou emocionado porque ele está próximo do final. Então, provemos onde estou. O que faço? O item 2. Vamos fazer esse aqui agora. Então, passamos por esse. Vamos para o item 2. Mostrar que f irredutível em dx implica que ele é irredutível em kx. Então, fiz o que eu não devia. Pronto, voltei. Para o item 2, vou pausar, escrevo e já volto. Então, vamos lá. Para o item 2, a gente naturalmente vai usar o item 1. Então, a gente começa pegando f irredutível em dx. Essa vai ser a nossa hipótese. E a gente quer provar que o f é irredutível em kx. O que a gente vai fazer é, supondo por absurdo que o f não é irredutível em kx, a gente vai chegar à conclusão de que o f não é irredutível em dx. E isso vai ser uma demonstração por absurdo e não pela contrapositiva, porque no meio da prova a gente vai, de fato, precisar que o f seja irredutível. Tá? Então, não é simplesmente o fato de que você pega um cara irredutível aqui, então ele não é irredutível aqui. Não, é um pouco mais delicado. A prova vai depender, pelo menos do modo que eu encontrei, vai depender da gente usar essa hipótese. Então, é uma demonstração por absurdo. Tá? Então, vamos lá. A gente supõe, então, que o f, que é irredutível em dx, a gente supõe que ele é irredutível em dx, a gente supõe que ele é redutível, ou seja, ele não é irredutível em kx. Não sendo redutível, exercício para vocês, segue que vão existir dois polinômios em kx que são não constantes, ou seja, eles têm grau maior do que zero, tal que o f é o produto desses dois caras. Então, sendo polinômios não constantes, em particular, eles são diferentes de zero, a gente pode usar o item 1 anterior e pegar esse g que mora em kx e escrever como sendo uma constante vezes g estrela, com esse g estrela primitivo. Tá? Deixa eu fixar aqui. G estrela e H estrela pertencem a dx e são primitivos. Tá?
porque a gente tá usando o item 1. A gente pegou um polinômio, no lugar de f, pensa em g e h, são diferentes de zero, e a gente conseguiu um coeficiente no corpo e um polinômio primitivo em dx, tais que o f é igual ao produto desse coeficiente com um polinômio primitivo. No caso, o g é esse produto e o d é esse produto. Então, frisar aqui que C e D pertencem a K. Tá legal? Agora, o lema de Gauss, que a gente provou no vídeo anterior, ele diz pra gente que se você tem dois polinômios primitivos e faz o produto deles, então o produto é primitivo. Então, salvem essa informação. Importante. Por que é importante esse cara ser primitivo? Pelo seguinte, ó. Por um lado, a gente está pegando o f, e aqui que eu falei que a gente vai usar, a gente está pegando o f irredutível em dx. Agora, exercício para vocês, que também está feito, tá resolvido nas notas de aula. Se você pega um polinômio que é irredutível em dx, então quando você olha o máximo divisor comum dos elementos, dos coeficientes desse polinômio, esse máximo divisor comum, o conteúdo do polinômio, vai ser invertível. Tem que ser. Tá? Portanto, é quase trivial. Mas eu quero deixar vocês pensarem. E aí, por isso, se f é irredutível em dx, então f é primitivo. E aqui eu vou frisar primitivo em dx. Tá? Nem faz sentido falar de polinômio primitivo ou não se o anel de coeficientes é um corpo. Não tem graça. Mas aqui em D tem. E ele é primitivo, por conta desse exercício que eu deixei para vocês. Essa implicação aqui é o exercício, tá? Agora, o que a gente tem? F é igual a 1 vezes F. Então, pensa nesse 1 como sendo o coeficiente que aparece aqui no enunciado. O coeficiente que aparece aqui no enunciado é C. Então, tem que existir uma constante do domínio, tal que quando eu pego, se eu conseguir escrever o f como sendo uma outra constante vezes um polinômio primitivo, então eu consigo escrever esse polinômio primitivo como sendo a inversa dessa constante, que vai ter, é porque é invertível, vezes o polinômio invertível original. Então, nesse caso, como o f é redutível, a gente pode pensar no f estrela como sendo o próprio f. E nota que disso aqui, ó, a gente tem o seguinte. F é igual a G vezes H. Né? F é igual a G vezes H. Mas G é igual a C vezes G estrela. E H é igual a D vezes H estrela. Então, isso aqui é C vezes D vezes G estrela H estrela. E esse G estrela H estrela, pela informação que eu pedi para vocês salvarem aqui, ele é primitivo. Portanto, sendo ele um elemento primitivo, um polinômio primitivo que você conseguiu expressar o f como sendo o produto dele por uma constante, vai existir uma outra constante u, lá estava escrito v, mas vai existir uma constante u tal que quando você pegar esse polinômio primitivo que apareceu na decomposição alternativa, é igual a u elevado a menos 1 vezes f. Isso prova para a gente que o f não é irredutível. Por que que não é irredutível? Porque aqui, ó, o grau desse cara é maior do que zero. Mas o grau dele, como isso aqui é uma constante, esse cara tem que ter o mesmo grau. Esse G estrela tem o mesmo grau disso aqui. Que é um produto, vai ser o grau da constante, que é zero, mais o grau do G estrela. O grau do G estrela vai ter que ser igual ao grau do G. E o grau do H estrela vai ter que ser igual ao grau do H, que é maior que zero. Sendo polinômios de grau maior que zero, eles não são invertíveis. Portanto, você mostrou que o f multiplica por u aqui dos dois lados. Quando você fizer u vezes
G estrela, H estrela, você vai ter isso igual ao F. Então, ó, isso aqui é um polinômio não invertível, é um elemento não invertível, esse aqui também, esse H estrela também. Portanto, F é um elemento que é produto de duas coisas não invertíveis. Portanto, ele não é irredutível, mas em dx. Isso aqui tudo está acontecendo em dx. Lascou o bagulho. Porque a gente tinha começado supondo que ele era irredutível em dx. Isso é absurdo. E o que permitiu a gente chegar a esse absurdo? A suposição de que a f é redutível em kx. Então, essa suposição nos levou a uma contradição. Portanto, como assumimos o princípio do terceiro excluído, f é irredutível em kx. E isso mata o item 2. Finalmente, o item 3, que é o que interessa para a gente vai mostrar que o f, se o f é irredutível em dx, mesma coisa aqui, então o f é primo em dx. Essa coisa é nova e essa coisa aqui é importante. Lá na frente, quando a gente for mostrar que o dx é domínio de fatoração única, esse item 3 é o que garante a parte do única para a gente. Tá? Estamos quase acabando, pessoal. Vai ficar só um pouquinho maior do que 1 hora. Ai, vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Ok. Mas só se que parece. Bom, primeiro, relembrando, né? A gente pegou um f irredutível em dx, quer mostrar que o f é primo em dx. Então, a gente pega o f. Primeiro caso, se o f for um polinômio constante, ou seja, uma constante do d. Eita, eu estou filmando outra coisa. Pronto. Eu tinha mudado o celular de lugar. Agora, eu estava filmando a ponta do meu aspirador. Acho que está aqui. Se o f é primo em... Se o f é constante, então ele é uma constante irredutível do d, portanto, ele é primo em d, tá? Porque o d é um domínio de fatoração única. E aí o p ser primo em d garante que o p vai ser primo em dx. Tá? E a demonstração é a mesma que a gente usou no lema de Gauss, no vídeo anterior. Tá? A gente encontra um outro domínio maroto, e aí quando a gente faz o quociente do dx pelo núcleo de um certo morfismo, vai dar esse domínio maroto. E aí o núcleo vai ter que ser primo. Só que o núcleo vai ser o ideal gerado por P, pelo F, no caso, mas não mais visto em D, mas visto em dx. E aí ele vai ser primo também lá. Tá? Ou faz no braço, mas fica para vocês. Agora, se o grau de f desse polinômio irredutível que a gente pegou, se ele é maior que zero, então, bom, como ele é irredutível, então ele é primitivo, pelo exercício que eu deixei para vocês já na lousa anterior, e pelo item 2 que a gente provou antes, ele vai ter que ser irredutível em kx. Tá? Então, ele é primitivo em dx e irredutível em kx. Mas se ele é irredutível em kx, vejam só, K é corpo. Então, K de x é domínio de ideias principais. Então, mas domínio de ideias principais implica que é domínio de fatoração única. Se você está num domínio de fatoração única e pega um sujeito que é irredutível, então ele é primo. Mas ele é primo aonde? No domínio de fatoração única. No caso, ele é primo em Kx. Então, agora a gente sabe que f é primitivo em dx e primo em Kx. Com com esses dois fatos, a gente vai provar que o f é primo em dx. Como que a gente faz isso? Para mostrar que é primo, supõe que o f divide o produto de dois polinômios em dx. Certo? F divide g vezes h, onde g e h moram em dx. Então, esse produto também mora em dx. A gente sabe que o f é primo aonde?
A gente sabe que o f é primo em Kx. Como esse produto também mora em Kx, o f divide esse produto GH em Kx. Lá ele divide. Também. Aqui ele também divide. E lá ele divide. Só que lá a gente sabe que o f é primo. Então, lá existe... lá a gente consegue garantir que o f, por dividir o produto GH, ele divide ou G ou ele divide H em K. Lá a gente sabe que a gente queria concluir que o F divide G ou F divide H em D de X. O que a gente sabe é que o F divide G ou F divide H em K de X. Em K de X a gente sabe. Então, vamos supor, sem perda de generalidade, que o F divide o G. Então, existe um Q que mora em K de X, tal que G é igual a F vezes Q. Tá? Isso. O que a gente vai fazer agora é provar que esse Qzinho, que a princípio mora em K de X, mora, na verdade, em D de X. E a gente vai ter encerrado essa demorada parte da demonstração. Bom, vamos lá. Então, a gente quer mostrar... Só deixa eu confirmar aqui. Ok. Meu áudio está saindo? Tá. Só confirmando, só recordando, a gente quer mostrar agora que esse Qzinho que apareceu aqui mora em D de X. Veja só. Para o G que a gente pegou lá, a gente pode escrever o G como sendo uma constante a princípio de K, vezes G estrela, com G estrela primitivo e morando em dx, usando o item 1. Mesma coisa a gente pode fazer com o Q, tá? Escrevendo ele como um D que pertence a K e um Q estrela que é primitivo em dx. Agora o detalhe. O G que a gente pegou, ele pertence ao Kx, mas a princípio ele pertence ao dx. A gente só usou o item 1. A gente usou o item 1 olhando a inclusão, mas a gente sabe que ele está aqui, mas ele está aqui por estar aqui. Ele está no dx. Agora veja, você tem um polinômio com coeficientes em D. Pensa que é Z, pensa que são coeficientes inteiros. Aí você pegou uma fração aqui e conseguiu escrever esse seu polinômio que tem coeficientes inteiros como sendo essa fração vezes um polinômio que é primitivo. Ou seja, nenhum termo, nenhum coeficiente aqui do G estrela tem elementos irredutíveis em comum. Tá? Ele é invertível. Agora, se esse C que a gente está multiplicando, se essa fração aqui fosse uma fração de verdade, se no final das contas ela não fosse um elemento que já mora em D desde o começo, então imagina que o C é uma coisa assim, ó, alfa sobre beta. E esse beta não dá para a gente cortar isso aqui. Tá? O alfa não é uma coisa tipo 2 beta que corta e no final das contas os caras moram em D. Então, é uma fração própria, por assim dizer. Quando a gente faz essa multiplicação desse C por esse G estrela, esse beta que está aparecendo aqui pode ser que ele divida um coeficiente do G estrela, pode ser que ele divida outro coeficiente do G estrela, mas ele não vai dividir todos. Ele não pode dividir todos. Porque se ele dividir todos, e como esse beta aqui não é uma coisa invertível, então, ó, beta não invertível, tá? E também não é um divisor de alfa, tá? Para que o C não pertença a D, a gente tem que supor isso, que o beta não é invertível
e que o beta não divide o alfa. Então, ele não sendo invertível, ele vai ter um elemento irredutível que o divide, um Pzinho que divide P. Tem um P que divide beta. Então, se o beta, quando a gente pega essa fração aqui, multiplica por esse polinômio, dá tudo aqui com coeficientes em D, porque o G pertence a dx, significa que esse P ele está dividindo todos os coeficientes do G estrela, mas eles são primitivos. Então, se isso acontecesse, o G estrela não seria primitivo. Então, isso aqui não pode acontecer. O único jeito disso aqui não acontecer é se o próprio C já está em D. Tá? Gravem isso. Agora, C está em D. Tudo bem, gravamos isso. Agora a gente olha para o Q aqui. O Q estrela é primitivo. Então, quando a gente faz o produto do F pelo Q estrela, isso também é primitivo, pelo lema de Gauss. Então, pela primeira parte do item 1, precisa existir um rapaz, já que a gente está escrevendo já que a gente escreveu G como sendo F vezes Q estrela, ou melhor, a gente está escrevendo G como... G era produto de F pelo Q. Mas Q é dq estrela. Então, isso é F. Então, isso é D vezes Fq estrela. E esse negócio aqui, esse F vezes Q estrela, ele é primitivo. Então, a gente pegou... lembra daquela unicidade? Eu tenho esse cara escrito como um cara do K vezes um polinômio primitivo. E aqui eu tenho o G escrito como esse Czinho vezes esse polinômio primitivo. Passou uma moto horrível aqui. Então, vai ter que existir uma constante V que mora em D, tal que o Dzinho que apareceu aqui, ele é um produto de C vezes esse elemento invertível. Então, Dzinho é igual a C vezes V. Mas C pertence a D, pelo que a gente observou aqui, e V também. Portanto, D pertence a Dzão. E aí, o que é o produto dessas duas coisas? Foi. Foi demonstração desse item, tá? Quanto tempo de vídeo? 58 minutos. O outro é rápido, tá? Só uma observação aqui, ó. Depois vocês releiam com calma e notem que a gente também, secretamente, a gente provou isso aqui, ó. Que num domínio de fatoração única D, um polinômio não constante f, ele é irredutível em dx, C e somente C, ele é irredutível em kx, deu sede. Se ela é irredutível em kx e primitivo em dx. Esse enunciado também costuma ser chamado de lema ou teorema de Gauss, tá? Se vocês procurarem em outros lugares, às vezes vocês podem encontrar essa informação. Mas isso aqui é o que a gente provou ao longo dessa demonstração. Tá legal? Mas eu não vou gastar muito tempo nisso. Vamos provar agora, finalmente, teorema. Se D é DFU, então dx é DFU. Prova. Já vimos que todo irredutível de dx é primo.
Logo, basta mostrarmos que todo f pertencente a dx, que não é zero nem invertível, não invertível, tem decomposição em fatores irredutíveis. Tem decomposição em fatores irredutíveis. Porque aí a gente vai ter mostrado que existe a fatoração, enquanto a outra parte de que todo irredutível é primo dá a unicidade da fatoração. A prova é por indução, pessoal. Espera aí, deixa eu tossir. Pronto, já tossi. Para não tossir no ouvido de vocês, né? Sempre bom evitar. Pois bem, a prova é por indução. Bom, se o grau de f é zero, então significa que o f é um polinômio constante, tá? Porque ele poderia não ser, a gente está tirando aqui polinômio nulo, mas a gente não está tirando polinômios constantes, tá? Mas então você pegou um cara que tem grau zero, então ele é uma constante não nula. Então f tem decomposição, então f tem uma decomposição, pois D é DFU. Tá? Na prova dessa parte, a gente não vai usar nada do que a gente provou antes. O que a gente provou antes era só essa frase. Tudo que a gente fez foi para se convencer dessa frase aqui. Ó. Tudo redutivo. Então, nada daquelas coisas a gente vai usar aqui. Aqui é uma prova que poderia ser deixada como exercício, poderia ter sido feita lá no início do curso. Tá? Suponha o resultado válido para polinômios de grau n maior que zero. E seja f com grau de f igual a n mais 1. Tá? Então, a gente vai mostrar que o resultado vale para um polinômio de grau n mais 1 que é não invertível. E que não é zero. Então, a gente nem precisa falar que ele é não invertível, já que o grau dele é maior que zero. Tá bom? Tá legal? Bom. No fundo, a gente meio que usa um pouco do teorema anterior, nessa parte aqui. Ó. Mas isso a gente não precisava, porque quando eu defini conteúdo, eu falei disso. Tá? Então, aliás, não é exatamente por causa daquilo, mas a gente pode escrever o f como sendo o seu próprio conteúdo vezes f estrela, onde f estrela é primitivo. Tá? A gente pode fazer isso. A gente descascou todos os coeficientes aqui, a gente tirou o máximo do divisor comum de todos eles e chamou de CF, que é o conteúdo dele. Tá? Bom, pelo caso base da indução, então, pela base da indução,
C de F já tem decomposição. Decomposição em fatores irredutíveis. Ou isso, ou é invertível. Tá? Então, basta a gente mostrar, se for invertível, tanto faz, mas basta mostrar, então, essa argumentação é para dizer que a gente pode supor que o F é primitivo. Basta, então, decompor F estrela. Decompor F estrela, que é primitivo. Tá? Então, se o F estrela que a gente pegou já fosse, mas isso acho que nem faria. Acho que essa demonstração que eu estou fazendo está mais complicada do que precisa. Sim, essa demonstração está mais complicada do que precisa. Nossa. Eu fui copiando o Hotman e aí eu não percebi porque ele fez assim. Se alguém perceber algum erro nessa demonstração, me avise. Mas eu não vejo problema nisso. Bom, a gente está com F aqui com grau n+1. Então, de duas, uma. Se F é irredutível, acabou. Se sim, acabou. Se não, se ele não é irredutível, então F é igual a F vezes G. Aliás, F vezes G não, é igual a G vezes H, com ambos G e H não invertíveis. Ah, tá, eu percebi onde estava o problema. Tá, tudo bem. É porque, eu vou apagar aqui, mas nota que, por exemplo, esse polinômio aqui, ó, 4 mais 8x ao quadrado. Ele não é irredutível, porque a gente pode escrever ele como sendo assim, ó, 4 vezes 1 mais 2x ao quadrado. Tá? Então, pode ser que esse cara que apareceu aqui dizendo, provando que ele não é irredutível, ele seja um polinômio constante. A gente não quer que isso aconteça. Então, podemos supor, então, isso é o que estava escrito antes, de certa forma. Então, podemos supor que o F, além de tudo, ele é primitivo também. E aí, ele sendo primitivo, agora, sim, precisa disso. O F sendo primitivo, e esse cara aqui sendo um produto de dois caras não invertíveis, não pode ser o caso de que um desses sujeitos aqui, G ou H, seja um polinômio constante, porque se ele for um elemento constante, a gente vai ter descascado um elemento não invertível do F. Esse elemento não invertível teria um elemento irredutível aqui dentro, e aí ele estaria dividindo o conteúdo do F, e aí ele não seria primitivo. Como a gente pode supor ele primitivo, o fato desses caras serem não invertíveis, temos o grau de G e o grau de H, todos são maiores do que zero.
mas o grau de F, como é o produto desses dois, é igual ao grau de G mais o grau de H. Então, isso aqui diz para a gente que ambos têm grau maior que zero e a soma deles dá n mais 1. Então, não pode ser o caso de que um deles tenha grau n mais 1 e o outro não, mas ambos têm que ter grau menor do que n mais 1. Então, o grau de G e o grau de H, ambos são menores ou iguais que n e estão entre 0 e n. Então, pela hipótese de indução, G e H têm decomposições. G e H têm decomposições em fatores irredutíveis. Portanto, se você pega o produto dessas duas decomposições, você terá a decomposição tão desejada de F. E aí o resultado segue por indução. Portanto, se D é domínio de fatoração única, então dx também é domínio de fatoração única. Tá? Corolário. dx0 até dxn é domínio de fatoração única para todo n natural. Porque você vai fazendo desde que D seja DFU. Né? Por quê? Você pega D, né? Prova. Você pega D é domínio de fatoração única por hipótese. Então, pelo lema de Gauss, dx0 também é. Agora, dx0 é domínio de fatoração única. Então, pelo lema de Gauss, dx1 também é. Mas isso aqui, dx0 e dx1. É isso. Agora, esse cara é domínio de fatoração única. Então, pelo lema de Gauss, isso aqui é domínio de fatoração única. Mas a gente escreve isso assim. E assim, ad nauseam, a gente prova esse negócio. Corolário. Se K é corpo, K de x0 até xn é domínio de fatoração única. Em particular, se n é maior do que... Deixa eu colocar assim. Em particular, K de xy é DFU, que não é DIP. Por que? Bom, K de xy é domínio de fatoração única, porque K é corpo, corpos são domínio de fatoração única, trivialmente. Portanto, K de xy é domínio de fatoração única, mas ele só seria DIP se K de x fosse corpo, e K de x não é corpo. Tá bom? Assim é findada a primeira parte a primeira parte do segundo bloco da ementa de álgebra 2. Depois, eu chamei aqui no texto alguns assuntos que são importantes, não sei para quem elaborou a ementa, mas são coisas um pouco mais técnicazinhas, de redutibilidade, não sei o que, mexer com umas raízes complexas, umas coisas mais pé no chão, assim, mais conteira brava, umas continhas. Assim. Vai ser a parte final desse segundo bloco. E depois, a parte 3, vai ser extensões de corpos, um prelúdio à teoria de Galois. Isso está na ementa, eu gosto muito que isso esteja na ementa, oficialmente. Mas é isso. Esse vídeo, então, é o último antes do hiato, que começa amanhã. Amanhã eu entro de férias e fico até dia 29 de julho.
Possivelmente nesse período eu grave um outro vídeo e poste, mas não vou prometer, tá bom? Cadê? Tô aqui, certo? Então, é isso. Provamos o teorema de Gauss, tá? Agora já são... Caramba, 8h40. Eu tenho que jantar, tá? Mas enfim, eu deixo vocês digerindo as demonstrações. E agora eu vou curtir. Tchau, pessoal. Obrigado pela paciência. E os próximos vídeos eu espero já estar gravando nessa maquininha e talvez até faça algumas edições mais legais, imitar o Thiago, vou fazer uma vinheta, umas coisas assim, tá? Enfim. Tchau, pessoal.